Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar aqui fazendo uma pergunta primeiro sobre as pessoas, né, por trás das empresas, depois a gente passa para as empresas, né? Então, se vocês puderem, um de cada vez, se apresentar, o que fazem, como entraram nessa indústria, e depois a gente passa mais para o fundo. Quer começar, Guilherme, por favor? Bom dia, pessoal. Eu sou o Gui Vetti, sou sócio fundador da W Capital, uma gestora recente, tem 2 anos de existência. Antes de fundar a W Capital, a gente era parte do time do HSBC Capital, o HSBC, o time de Private Equity do HSBC. E no começo do ano passado, eu e meu time decidimos criar uma gestora nova, a W Capital, focando em empresas em franco crescimento, empresas ainda médias, faturando na casa de 100 a 300 milhões de reais. E a gente, aproveitando que estava lançando uma casa nova, né, a gente lançou junto uma tese de investimento mais alinhada à nossa sociedade moderna, que é uma tese de descarbonização de portfólio. Então, em toda essa conversa de ESG, que pode parecer um pouco abstrata para a maioria das pessoas, a gente resolveu separar as letrinhas em inglês do ESG, focar mais no que a gente tinha controle, consegue metrificar, que é a pegada de carbono. E também é um tema um pouco árido para a maior parte dos empreendedores. Então, o que a gente faz, além de fornecer esse capital de crescimento para o médio e longo prazo, e, obviamente, o que a gente vai falar aqui de temas de governança e tudo mais, ajudar as empresas a crescer. Além disso, a gente também ajuda essas empresas no médio e longo prazo a criar um plano de descarbonização da sua pegada de carbono. Então, toda atividade, ou quase toda atividade empresarial, gera uma pegada de carbono. Cada vez mais a sociedade tem entendido a necessidade de uma redução dessa pegada de carbono para reduzir os efeitos que ela gera no nosso clima, né? E aí tem 2 pontos de vista com relação à descarbonização. O primeiro conceitualmente faz sentido, vamos fazer. O segundo o mercado de capitais vê valor nisso, então provavelmente ele vai precificar no meu equity essas iniciativas de ESG. Então, mesmo que conceitualmente não faça sentido para o empreendedor, no bolso provavelmente faz. Então, eu acabei começando a falar um monte de coisa e esqueci da história da W Capital, né? E da minha. Mas, enfim, uma das perguntas que você fez é como eu comecei nesse mundo, né? Eu tive a sorte de começar minha carreira há pouco mais de 20 anos atrás. Eu sou advogado de formação, uma das minhas formações é em Direito, e eu trabalhava em Pinheiro Neto Advogados, que é onde a maior parte das empresas estrangeiras, quando entram no Brasil, procuram o Pinheiro Neto, né? E foi na mesma época que os grandes fundos de private equity começaram a vir para o Brasil. Então, Warburg Pincus, Carlyle finado, né, que nem existe mais no Brasil. Então, no começo da minha carreira, eu tive a sorte de ter a exposição a esses players de private equity. E aí achei muito mais interessante do que ser advogado. E aí comecei a migrar minha formação para a parte financeira, contabilidade, matemática financeira, etc. Fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos e aí comecei a trabalhar para meus antigos clientes. Então foi assim que eu comecei minha carreira e entendi que trabalhar com um empreendedor, essa história de... O que me chamou a atenção no começo, acho que a história vai se repetir um pouco aqui, conceitualmente é muito bacana, né? Você usar o capital para criar valor para o seu investidor, para criar valor para o empresário, para a empresa e para a sociedade que está ao redor dessa empresa, né? Então, o conceito da nossa profissão é muito bacana, me encanta até hoje e quero fazer isso até o último dia que estiver por aqui. Então, uma satisfação também poder falar um pouco disso. 1 mais 1 dá 3 nesse modelo. É isso. E você, Diego? Bom dia, pessoal. Sou o Diego, sou um dos sócios do Private Equity da Quineia. Acho que também me encanta aí fazer parte de histórias de sucesso, né? Começando também do final, né? O que a gente faz na área de Private Equity da Quineia, né? A Quineia, talvez você já tenha ouvido falar, mas... Aproveitando que eu já baguncei tudo, né? Bagunça também. Vou bagunçar também um pouquinho. Quineia tem mais ou menos um pouco mais de 100 bi de reais sob gestão em diversas estratégias de investimento, de fundos imobiliários, fundos líquidos, etc. Eu sou um dos sócios do Private Equity. E o Private Equity da Quineia a gente entende que tem um modelo meio único
que poucas casas de private equity no Brasil têm, que é o foco no investimento minoritário, né? Então, quando o Guilherme fala de participar dessas histórias, é um negócio muito gratificante, porque o nosso modelo é justamente participar das histórias, né? E não criar uma nova história em cima de uma história que já foi criada anteriormente, né? Porque a gente investe para ser sócio minoritário dos nossos sócios, né? E a gente tem, desde que a gente começou aqui na Quiné, 17 casos. Ajuda onde a gente conhece, né? Ou seja, a ideia é preservar o DNA daquela empresa, daqueles fundadores, daqueles empresários que criaram aquele negócio do zero, e a gente complementar com o que a gente conhece, né? Então, se tem uma tese de comprar, consolidar empresas, a gente ajuda com a nossa expertise de comprar empresas, né? Que é uma parte do nosso negócio. Se tem uma tese de preparação para mercado de capitais, por exemplo, é algo que a gente já fez em diversos casos na nossa história, na minha história recente, a gente ajuda. Então, a gente se adapta realmente para tentar levar essas companhias para um próximo patamar, né? E aí, dando um passo atrás aqui, contando um pouquinho da minha história, eu fiz administração, sempre fui do mercado financeiro, comecei em banco de investimento, no Banco Suíço e UBS, na área de bancos de investimento mesmo. Depois disso, fui para o AIG Capital, que era basicamente a área de investimentos em private equity da seguradora americana AIG, só que eu sou meio pé frio, né? Então, eu entrei em fevereiro de 2008, em junho de 2008, a AIG quebrou no mundo, né? Foi resgatado pelo Fed, crise financeira, basicamente o negócio se inviabilizou, o negócio do AIG Capital, porque o Fed começou a vender todos os ativos que não eram seguros do AIG no mundo. Só que nessa época o AIG Capital era o principal investidor minoritário no Brasil. Ou seja, a gente tinha um fundo nessa época de 700 milhões de dólares, a gente tinha feito transações muito emblemáticas, né? Acho que um caso que a gente gosta de contar, que ajudou a moldar esse DNA, é o caso da Gol Linhas Aéreas, né? Então, lá em 2004, a gente investiu. Richard foi o nosso CFO lá, a gente investiu junto com a família Constantino. Foi uma história de super sucesso. Aí a família, obviamente, aí ficou super famosa, super capitalizada. Foi uma transação muito interessante para a gente, mas muito importante para eles também. E ali a gente moldou o problema do AIG, inviabilizou o negócio, viemos para aqui, né, para fazer exatamente o que a gente fazia no AIG, trocando uma marca que era pouco conhecida aqui no Brasil, né, era muito conhecida no ramo de seguros, né, então era muito comum a gente ligar para o empresário e ele perguntar: pô, não tenho interesse em comprar seguro. Na verdade, a gente queria fazer alguma sociedade por uma marca muito mais forte que é o Itaú, né? Então, apesar de a gente carregar e fazer parte do grupo Itaú, a gente é independente do banco, não tem nenhuma relação além da societária, né? Uma reunião de conselho a cada 3 meses, para vocês terem ideia. E desde então, nossa história aqui, né? Desde 2009, a gente fez esses 17 investimentos, 3 bi de reais investido, todos eles em companhias que têm muitos dos perfis aqui que a gente vê hoje, né? De empresas que são familiares, às vezes estão na primeira geração, segunda geração, onde a gente comprou uma posição minoritária com o conceito de compartilhamento de riscos para ajudar esses negócios a crescer, e aí a história de cada uma seguiu um caminho diferente, né? Algumas a gente vendeu 100%, outras a gente vendeu a nossa posição e os sócios continuaram com outros sócios, outras a gente buscou abertura de capital, poucos casos, porque no final do dia o Brasil, nesse ciclo aí, mercado de capitais estava um pouco mais difícil, mas todas elas com essa filosofia de investimento minoritário, né? Então, quando o Guilherme fala, eu conheço e me relaciono muito com esse desejo e essa felicidade de participar dessas histórias, porque realmente o nosso negócio é participar das histórias, né? E depois levar as companhias para um próximo patamar. Muito bem, senhores. E fazendo a próxima aqui, eu acho que seria legal contar como que é feito a elaboração de uma nova tese de um investimento, como você elege um novo setor, ou se não for uma visão setorial, quais são os principais critérios para a eleição de uma empresa, falando assim, puxa, esse aqui é um negócio que eu realmente aposto, né? Quero investir. Se vocês puderem contar também, junto, já que vocês misturaram a primeira resposta, eu já vou fazer 2 de uma vez. Se vocês puderem contar também um pouco sobre prazos, né? Qual que é um período de investimento, um período de desinvestimento? Não sei se ficou claro aqui, então. Bom, a gente, por ser minoritário, a gente tem uma vantagem que é poder olhar diversos setores, né? Começando do começo da pergunta. Então, a gente não tem nenhuma restrição, na verdade, mas a gente busca setores que têm uma resiliência e crescimento, né? Então, quando se olha de um ponto de vista macro, setores que apresentam crescimento e alguma resiliência, porque o Brasil é o Brasil, a gente sabe que tem muitos ciclos, é muito importante na hora de escolher os setores. Então, agronegócio é um tema que a gente tem olhado, por exemplo, recentemente bastante,
dada a potência que o Brasil é nesse setor e a resiliência do mercado, apesar de ser cíclico, é bastante resiliente. Quando a gente olha nas teses micro, né, a gente busca duas coisas, né? Primeiro, bons negócios, né? Então, modelos de negócio, empresas que têm um posicionamento bom, produtos bons, serviços bons, e no nosso caso também um porte mínimo, dado o ticket e o tipo de investimento que a gente faz, para ser minoritário. E um segundo ponto que é fundamental, eu diria que é tão importante quanto o primeiro, um perfil de sócio que comungue dos mesmos valores e mesmos interesses nossos, né? Como a gente é minoritário, é tão importante escolher o negócio quanto é importante escolher o sócio, porque a gente não decide sozinho, a gente, na verdade, aposta numa empresa e num sócio, né? Então, no final do dia, isso é uma das coisas que nos diferencia. Acho que a gente criou um histórico de identificar bons sócios e lidar bem com esses sócios, porque isso, no final do dia, é como alguém mencionou no começo, é um casamento, né? E, de fato, é um casamento onde você não tiver um norte, uma visão de futuro... exato. Com o divórcio marcado, né? E aí entra no ponto do prazo, né? Ou seja, tipicamente, no nosso caso, né, para o perfil de empresa que a gente olha, que são empresas que eu diria que estão no middle market, aí, a partir de... A gente gosta de falar de EBITDA, né? Ou seja, o lucro operacional de aproximadamente 30 a 250, 300 milhões de reais. A gente acaba estruturando projetos que duram entre 3 e 7 anos, para usar uma boca de jacaré aqui, tá? Mas muito mais do que... Mas isso não é uma regra, né? Ou seja, a gente busca criar planos de negócio olhando esse horizonte, mas no final do dia o Brasil é Brasil, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E um negócio que é muito importante, que acho que também a gente falou aqui, apesar do mercado de capitais brasileiro ter se desenvolvido muito, e dado que a gente tem um modelo onde a gente casa com uma data de divórcio pré-definida, a saída, né, ou seja, a saída do sócio financeiro private equity no final do dia é geralmente uma questão importante, né, e a gente não controla muito isso no Brasil, né. Então, tem casos na nossa história onde a gente imaginou que sairia em 7 anos, saímos em 2, e aí foi uma situação, um tipo de situação. E tem o inverso, onde a gente imaginaria sair em 3 anos, porque a companhia chegaria naquele patamar, tivemos tanta dificuldade, macro, micro, etc., que acabou virando um projeto de 7, né, para pegar o outro extremo. Então, é difícil dizer um prazo, mas tipicamente eu diria entre 5 anos é a média, vamos dizer assim. Deixa eu começar do começo dessa vez. Quando a gente olha indústrias específicas para, enfim, fazer a procura por transações, por empresas, a gente se baseia muito na nossa tese, que é capital de crescimento para a empresa continuar crescendo. Então, a gente tenta facilitar a nossa vida buscando empresas e indústrias, em segmentos, né, que sejam crescentes, grandes, fragmentadas, que é aquele gráfico que você mostrou no começo, e com alta atividade de M&A, que é o gancho da saída, né? Quanto mais ativo o mercado é em M&As, maior a sua chance de sair e realizar o investimento lá na frente. E assim como o pessoal da Quinéia, a gente também enxerga no setor agro um setor super atrativo, porque é resiliente, cresce, tem alguma diferença não é tão correlacionado com a macroeconomia, como o varejo, etc. Então, é sem dúvida um setor que agrada muito a gente. Período de investimento para a gente é muito parecido. Se eu quisesse fechar um pouquinho a boca de jacaré, ia ser de 4 a 6. Mas é mais ou menos isso, é de 3 a 7 anos, e a gente foca também em 5 anos, porque é mais ou menos o período que o nosso capital, tanto financeiro como intelectual, gera um destravamento de valor. Então, quando a gente entra, a gente tem um capital para ser aplicado para a empresa em crescimento, né? E tem uma série de iniciativas que a gente adota nas empresas que transformam aquela empresa numa empresa um pouco mais institucionalizada. Então, a ideia é que, quando a gente investe, a gente procura empresas semelhantes, essas empresas ainda são muito dependentes do dono, do sócio fundador. E a nossa ideia é que, ao longo do período de investimento, esse sócio fundador ainda seja importante, mas ele consiga tirar férias, sem a empresa parar. Então, você começa a ter uma diretoria mais organizada, um board, um conselho de administração, auditorias e tudo mais. Então, depois de um certo tempo, depois de 3 anos por aí, a empresa já começa a rodar meio em piloto automático. Essas mudanças que a gente faz já começam a se materializar
e o capital que a gente investiu também já foi aplicado nesses projetos de crescimento. Então, por isso que também não é normalmente 10, 12 anos, porque o valor adicionado que a gente gerou já se materializou no médio prazo. Pessoal, lembrando também, se alguém tiver pergunta para o Adalto, pode fazer, tá? Eu estou pegando o celular às vezes, mas é para ver pergunta. E agora, aproveitando esse finalzinho de deixa sobre os investidores de um private equity, como é feito o processo de captação, de venda dessa ideia para investidores institucionais, de angariar esse recurso para cá? Qual que é o perfil dos investidores que investem nos fundos de vocês hoje? Do nosso lado, a gente está no fundo 2, então até o fundo 2, que é esse que a gente se mantém em investidores nacionais e institucionais. Então, basicamente, fundos de grandes instituições brasileiras. São fundos que não estão abertos a pessoas físicas e a gente também ainda não iniciou um movimento de internacionalização. Então, são fundos com grandes placas que todo mundo do mercado financeiro conhece e acabam investindo na gente como uma forma de alocação de capital deles. Então, para a gente é menos pulverizado, acho que da resposta que vai vindo aqui, né? Para a gente são mais grandes instituições brasileiras que investem na gente. Na nossa hora de private equity, a gente tem captação também. Tem captação também com alguns pessoas físicas, mas geralmente pessoas físicas de mais alto patrimônio, né? E acho que tem a característica principal do private equity, eu diria assim, é o prazo e a iliquidez do ativo, né? Ou seja, no Brasil não existe um mercado secundário de private equity. Então, uma vez que você investe num fundo de private equity, na ótica do investidor, você geralmente está travado naquele fundo que, pelo prazo que a gente falou aqui, né, de na média 5 anos, se você investe ao longo de 5 anos, por 5 anos, você está falando de um fundo de pelo menos 10 anos, né? Então, com potencial extensão, e geralmente as extensões acontecem, né? Então acaba sendo um produto que na ótica de financeiro, que na ótica do investidor é ilíquido e de longo prazo, né? Então acaba limitando um pouco o tipo de investidor que pode olhar isso. Então o investidor típico, né, como o Guilherme mencionou, é o institucional, né? Tanto fundos de pensão, privados e públicos, quanto obviamente as casas de investimento, quanto family offices, etc. Mas também tem uma parte, pelo menos no nosso caso, né, a gente acaba pegando uma parte, até usando da força do Itaú nesses clientes de alto patrimônio, pegando também um pouco do capital desses clientes de alto patrimônio, que faz sentido numa alocação de carteira ter um tipo de ativo, né, que é o private equity, que é mais longo prazo, mas que geralmente, né, se espera, né, nem sempre é o caso, mas se espera que tenha uma taxa de retorno mais atrativa, né? Então, no final do dia, essa é um pouco a composição. E assim, como eu mencionei, né, no Brasil, como você tem uma limitação grande de mercado de capitais, você depende bastante de M&As na hora de fazer a liquidez. E a liquidez dos ativos impacta a liquidez do fundo, tudo isso gera a situação onde você tem menos suitable, né? Ou seja, menos, como os banqueiros falam, né? Menos adequado para o investidor pessoa física de baixo patrimônio acessar esses produtos. Mas tem tido uma onda recente, né? Acho que a XP fez bastante isso, né? De criar produtos híbridos onde permite e viabilizam que investidores menores aloquem pouco capital em produtos de private equity, usando um pouco de um modelo híbrido onde você consegue liquidez no meio do caminho, né? Como mencionei, né, não existe no Brasil uma venda de cotas de fundo de private equity como existe nos Estados Unidos, né? Então, acho que aqui ainda tem esse caminho para se desenvolver, então acaba sendo um passivo com uma característica diferente. E é isso que permite que a gente olhe investimentos de longo prazo, né? E isso é muito importante, né? O passivo tem que estar casado com o ativo. Como o ativo é de longo prazo, a gente precisa de um passivo de longo prazo no fundo também, né? Beleza, pessoal. Agora a gente vai passar também para um painel com o Adalto, que já tem dúvidas econômicas, mas antes eu queria fazer uma última com vocês aqui, que muita gente pergunta sobre, por exemplo, poxa, mas a minha marca, né? Quanto vale a minha marca? E aí eu acho que nesse processo de avaliação, eu vou até fazer a pergunta um pouco maior. Quanto tempo leva o processo de investimento de um fundo, desde você conhecer o empreendedor, a empreendedor, até você efetivamente investir num dinheiro? E como fica essa questão de avaliação de marca? Se vocês puderem responder, por favor. Primeiro, na questão da marca, a gente financista, né, tem uma visão financeira das coisas. Então,
teoricamente, quando você tem uma marca, essa marca é forte, independente do produto que você está vendendo, eu já investi em empresa que vendia commodity, cola, que é cianocrilato, vem tonel da China, e tinha margem de contribuição acima de 50% por causa da marca. Então, quando a gente olha uma empresa de marca, se essa marca é forte, ela se reflete nas finanças da empresa. E aí, quando a gente vai avaliar essa empresa, obviamente, a gente leva em consideração o resultado financeiro dela e o resultado da marca está incluído aí. Então, a marca tem, sim, uma questão muito importante. E, ao longo da minha carreira, né, principalmente no HSBC, /Greycliff, /Bela Vista, são os vários nomes que a gente teve na mesma gestora do HSBC, a gente fazia principalmente bens de consumo. Então, a gente gosta muito dessa tese de marcas, mas, sendo muito objetivo na tua pergunta aqui, a marca, teoricamente, ela gera um resultado positivo nas margens da empresa, então ela acaba sendo considerada economicamente dessa forma. Só para complementar, acho que, de novo, né, financista, a gente tenta pôr número em tudo, né, a forma da marca traduzir em valor é isso, né, ou seja, o que ela impacta em crescimento de venda, margens, geração de caixa. Mas acho que também tem um outro aspecto que é mais, vamos dizer assim, qualitativo, mas muito importante, que é um pouco também diferenciação, né? Então, tem negócios, né, bens de consumo, onde a marca acaba sendo não necessariamente só um impulsionador de vendas, mas também uma defesa, né? Então, você tem uma marca muito forte, né? Você tem casos emblemáticos, né? Gillette, que virou o nome de um produto, né? Sinônimo de categoria. É bastante interessante. Então, assim, uma visão para fins de avaliação, né, que acho que foi o ângulo da tua pergunta, de fato é isso, mas quando você olha o negócio e o modelo de negócio como um todo, a marca também pode ter outras funções, né? E aí, principalmente quando a gente está falando de bens de consumo, né, modelos de negócio de B2C, né, onde você está direto ali vendendo para o consumidor, onde a marca acaba sendo um fator importante. Essa parte mais qualitativa, vamos dizer assim, é importante, a gente considera, né? Mas tipicamente, para fim de número, acaba sendo uma tradução financeira de geração de resultado, né? E acho que você perguntou também com relação o tempo, né? Posso puxar aqui e começar essa, mas aí eu diria que tem, pelo menos no nosso histórico de Quiné, acho que tem dois prazos, vamos dizer assim, né? Tem os casos onde a gente conhece o empresário e não existe sequer uma ideia de fazer algo, né, com um fundo, um parceiro financeiro, né? E aí tem diversos casos no nosso histórico de 17 investimentos. Aí eu diria que tempos levam assim de 6 a 10 anos de relacionamento, né? Então, o caso mais recente que a gente investiu na Alvorada, uma varejista de produtos pecuários, a gente conversa com o empresário Férez há 10 anos. E aí, ano passado, a gente conseguiu finalmente, depois de 10 anos, convencê-lo que faria sentido ele trazer um capital inteligente para ajudá-lo ali. E quando tem alguém assessorando, ou seja, quando já existe ali uma ideia de fazer um movimento, aí, obviamente, é um processo muito mais curto, né? E aí, de novo, os 10 anos, não é que a gente ficou 10 anos fazendo diligência, a gente ficou 10 anos conversando para quando ele se decidiu fazer um movimento, a gente levou aí talvez seja também um ângulo da tua pergunta, quando engajou chegamos num acordo, o que é avaliação, o que é condições de governança, etc. Eu diria que é um processo que leva uma companhia muito organizada 3 meses, uma companhia mais desorganizada pode levar 1 ano sendo 100% transparente. Acho que timing a mediana, acho que fica em 6 meses. A gente tem experiência, e até vou aproveitar para puxar a sardinha para vocês. A gente fez recentemente uma due diligence com a PwC, numa companhia que era assessorada pela Rand, e a PwC elogiou, falou, pô, difícil encontrar uma companhia desse tamanho tão bem pronta, né? Pronta para fazer a transação. Então, essa transação que Rand estava assessorando a empresa foi mais rápida que o normal, mas eu diria que é entre 9 e 4 meses, a mediana ficando nos 6. Eu acho que também, assim, ele não pagou a gente para falar isso, mas de fato esse trabalho que foi mencionado... Podia, né? Podia, né? Está pensando alto agora. Mas esse trabalho prévio de preparação ajuda muito a diminuir esse tempo, né? E o risco também, né? Desse processo de diligência, né? Que quando aquele ponto onde depois que a gente alinhou, pô, faz sentido o preço, estamos alinhados, vamos entrar e estudar a fundo. Realmente isso é muito dependente da preparação da companhia. Por isso que eu falei, casos muito organizados, 3 meses, mas a gente já viu casos de 1 ano de diligência, porque assim, era realmente muito desorganizado, né?
E acaba sendo muito frustrante, tanto para a gente, mas mais ainda para o empreendedor, né? A gente está acostumado a fazer M&A o tempo todo. O empreendedor aquele é o M&A da vida dele. Então, o empreendedor, às vezes, ele não está preparado ainda. Você discute a transação no papel e na cabeça está feita. Aí você começa a fazer due diligence, a empresa não está nada preparada. E aí o empreendedor começa a ficar frustrado, que não sai, acha que é a gente que não quer mais. Então, a gente vê com muito bons olhos lá na W Capital, acho que vocês também, a empresa que tenha uma assessoria, que traga as informações completas da forma que a gente está acostumado. E não é porque, e só para explicar também, né? Não é porque a gente é chato, a gente é burocrático, etc. Porque a gente, como foi falado também no começo, né? Nosso negócio a gente carrega um dever fiduciário, né? Eu invisto dinheiro de terceiros, né? De fundos de pensão, pessoas físicas, etc. Não é o meu dinheiro. Então, a gente precisa ter um nível, né, de diligência para avaliar aqueles negócios, para ter certeza que o que a gente está investindo realmente é aquilo que está sendo mostrado para a gente, que exige que passe por esse processo, né? E aí, como mais preparado, mais fácil e menos frustrante é esse processo, né? Depois você passa o Pix, a gente acerta certinho, mas aproveita que está sendo gravado, nosso time está acompanhando. Parabéns, Douglas, Eduardo, Felipe. Acho que esse trabalho realmente foi muito interessante. E só vou complementar, talvez assim, então, existe diferença, né, entre o processo de investimento ou um projeto de investimento, né? Um processo de investimento ele vai depender da preparação das informações, né? Agora, um projeto de investimento ele pode levar 10 anos, como foi o relacionamento de vocês com o Féres, até, de fato, ele se amadurecer, essa janela ficar evidente, né? Ele ser feito na hora adequada, né? E, inclusive, o próprio Féres contou para nós essa história de quanto tempo ele cultivou, o dono da Alvorada, o relacionamento com vocês. Então, muito interessante, pessoal. Mas o Féres levou muito tempo, tá? Ele não é a regra. Claro, tá? não é a Ele regra. exceção. Por favor, não usem essa média. Não use essa média de 10 anos. Sobre o Pix, o diretor de compliance já vetou, não pode. Poxa vida, cara. Então, tudo bem. Pessoal, agora vamos abrir aqui também para a palestra econômica, para perguntas econômicas, por favor, Adalto, se puder vir. E agora eu vou mudar um pouquinho aqui para ficar até um pouco mais engajativo. Eu vou rodar o microfone com quem está fazendo as perguntas, aí a pessoa mesmo que está aqui participando pode fazer a pergunta. Começar pelo nosso parceiro Igor ali, que fez uma pergunta para o Adalto. Por favor. O Adalto, prazer, Igor. Tudo bem? Você tinha apresentado ali e você comentou que a desvalorização da nossa moeda já está num ponto que você não acredita se manter ali, certo? Se a gente imaginar um cenário onde a situação americana fique com os juros altos e o dólar se mantenha forte, isso é possível, certo? Mas isso não desvalorizaria mais a nossa moeda? Olha, câmbio é uma coisa bastante complicada. Economista, apesar da minha tese de mestrado sem câmbio, a gente sempre tenta sair pela tangente, né? Mas assim, tem vários fatores atuando ao mesmo tempo, né? O juro real americano mais alto, ele já está presente. A gente pode até discutir se ele ficar nesse patamar por 1, 2, 3 anos, que não é o que eu acredito. Mas aí eu acho que o equilíbrio vai ser uma parte de juros aqui também mais alto no tempo, neutralizando. Qual que é um risco para esse cenário que eu falei? Se você tiver uma economia global desacelerando muito rapidamente, aí as commodities caem de preço, aquele patamar hoje de commodities está bastante elevado, aí sim eu acho que teria uma força para depreciação do câmbio. Tá? Mas o ponto, eu sempre gosto de olhar câmbio também no nível, né? Assim, o nosso nível hoje é bastante depreciado. Então, as forças para depreciarem ainda mais, ou você tem um choque externo muito forte, aí eu acho que tem que bater nas commodities, ou a gente fazer muita burrada interna, que sempre é possível aqui, né? Então, mas olhando o nível inicial, não me parece ser um câmbio assim que você fala, poxa, Adalto, vai para 5,80, 5,90, até testou em alguns momentos, mas era um juro mais baixo, tal. Me parece esticado. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou emendando aqui agora na cabeça mesmo. Já tem duas. Jaribe.
prazer. Obrigado, Zé Venâncio. Muito prazer. Vocês, meu nome é Jaribe. Queria comentar contigo aí, talvez eu tenho uma visão um pouco diferente da sua aí, na minha leitura do mercado. Há muitas empresas endividadas, não só no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na minha leitura. Mas não importa, a nossa leitura é diferente. Eu queria que, se você pudesse dedicar uns minutos aí, comentar para a gente, como é que você vê, concretamente, o efeito dessas taxas de juro altas, seja em Brasil, Europa, Estados Unidos, nessas empresas que tomaram dívidas e que hoje essas dívidas estão ou sendo renegociadas por uma taxa maior, ou, se a gente pegar no painel da Bloomberg, a gente vê que elas estão depreciadas a 30%, 20% ou coisa parecida. Aí, essa parte, independente da gente ter opiniões diferentes, seria interessante ouvir a sua opinião. Como é que você vê isso nos próximos 3, 5 anos? Porque, de alguma forma, a taxa de juros alta vai afetar a renegociação e a retomada dessas dívidas, seja das empresas americanas, seja das empresas brasileiras. Não, eu concordo, acho que é um bom ponto. Assim, eu falo que elas não estão muito endividadas se você comparar com períodos, por exemplo, da bolha de 2000 ou mesmo 2008, 2009. Tem uma alavancagem que é natural. Essa alavancagem, muitas empresas tomaram essa dívida naquele período da pandemia de juros zero, então tem uma certa maturação. Realmente, a hora que começar a renegociação, pode ser um problema, mas eu não acredito que esses juros americanos vão ficar na onde está, vai ser mais alto. E vale aqui para o Brasil também. Acho que aqui no Brasil é um pouco diferente, as empresas já estão... A empresa brasileira já convive com juro mais elevado já há bastante tempo. Mas, assim, sendo direto, acho que a hora que isso começar, pode ser um fator, sim, de estresse, não só de mercado, mas de empresas tendo problema. E aí é o que a gente sempre fala, assim, fica naquela linha tênue. Vai estar numa recessão, não vai ter uma recessão? Eu acredito que vai ter uma desaceleração, pode ter um período recessivo nos Estados Unidos, justamente até por causa disso, mas não é um ciclo que a gente chama de monetário, aquelas recessões assim, curtas e não profundas. Eu não vejo ter uma recessão profunda. Agora, olhando no longo prazo, se esse nível de endividamento global continuar, vai estar todo mundo brigando pelo mesmo porte, né? Então, aquelas grandes operações, né, a gente até brinca assim, poxa, quando o juro é zero, o valor de futuro de uma rentabilidade de 50 anos é igual ao daqui, né? E não vai ser mais isso. Então, eu acho que isso muda as estratégias de investimento, aí, mais com eles do que com o economista, mas é uma mudança. É assim, e só um adendo. Tem um grande fluxo de endividamento e investimento por vir de inteligência artificial. E isso é mais alguém ali brigando pelo pote de dinheiro. Eu vou dar só uma furadinha na fila de perguntas aqui para aproveitar um pouco o painel de Private Equity para fazer uma pergunta mais prática. Caso vocês possam comentar um case, de preferência nominal case, se não pode ser anonimizado, um case de investimento assim de que vocês queriam dividir aqui com a turma. E, Guilherme, pode ser um case atual, pode ser um case antigo, pode ser o que vocês quiserem, mas um case de ganhos de governança, valorização, relacionamento com o empresário, como foi? Acho que tem um caso recente. A gente acabou, no nosso fundo 1, a gente investiu numa empresa de inovação em bebidas chamada Better Drinks. A indústria de bebidas ela é bem grande, gigantesca, concentrada nos suspeitos usuais e tem players globais muito relevantes. E essa indústria de bebidas, no mundo todo, o driver de crescimento dessa indústria é a inovação, né? Seja nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais. Por algum tempo, essa inovação acabou vindo de cerveja artesanal e agora tem uma tendência de novas bebidas e tudo mais. E a gente teve a sorte de conhecer 2 empreendedores de primeira linha. Um era o CEO Latam da Red Bull, que construiu no Brasil a distribuição de bebidas autônoma, né, que a Red Bull tem hoje.
e o SEO global de inovação da Embev. Então, o cara que tocava toda a agenda de inovação dentro da Embev. Esses caras se juntaram para... chegaram à conclusão que as grandes empresas globais não conseguem inovar de forma rápida e ágil. Eles decidiram sair dos empregos deles, criar uma empresa de bebidas que inovasse para ser vendida para um desses players. Para um player de private equity é sensacional. Eles precisam de capital, querem crescer rápido, querem vender para uma multinacional e sabem como fazer. Então, a gente investiu nessa empresa no ano passado. E a empresa, enfim, tem marcas que talvez vocês conheçam. Tem Cerveja Praia, Bermate, Vivan, que é vinho em lata. Tem 70% do mercado de vinho em lata no Brasil. Vermelhão, que é o Campari do Gustavo Lima. Empresa que cresce exponencialmente e a nossa grande contribuição lá dentro tem sido, obviamente, que vem em todos os nossos investimentos, né? A gente criou um plano de descarbonização que é muito alinhado ao perfil da empresa, né? A empresa chama Better Drinks, então tem uma série de iniciativas ESG, não tinha nada de descarbonização, isso a gente está fazendo. E toda a parte financeira de controles, a gente tem ajudado eles, como eles eram uma empresa muito jovem ainda, estavam focados em vender, que é o que eles sabem fazer bem, né? Então, a gente estruturou todo o time financeiro, colocou métricas de acompanhamento, que isso vocês também sabem fazer muito bem. A empresa passou a ser auditada por uma Big Four, e ela já não, mas desde que a gente investiu, ela já vem sendo assediada pelas grandes players globais de bebidas, porque vem nessa empresa um case de crescimento e onde elas podem crescer. Então, acho que aqui o nosso grande desafio vai ser chegar nos 3 anos, não nos 7. Mas é uma empresa que tem ido muito bem e a gente está bastante satisfeito com ela. Acho que um caso também recente nosso, que acho que é interessante mencionar aqui, que é o caso de um plano de saúde verticalizado no sul do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se tem um gaúcho aqui, chama CCG Saúde. Basicamente, era uma espécie de mini Apivida, mini Intermédica do sul do Brasil, muito forte em Porto Alegre, foco na classe C, D e E. E acho que ali a gente conseguiu fazer barba, cabelo e bigode, né? Porque ali a gente tinha uma situação onde eram 4 fundadores já com idades razoavelmente avançadas, que não tinham sucessão, eles nem eram parentes entre si. Então, eles tinham, de um lado, né, um médico e 4 não médicos, por incrível que pareça. Então, super interessante. E ali, então, de um lado, você tinha ali sócios que conheciam muito dos seus negócios, mas já estavam precisando de alguém ali que trouxesse ferramentas de gestão novas, né? Então, a gente ajudou ali nesse processo, né, como a gente é minoritário, e a gente era minoritário nesse caso, a gente ajudou num processo super organizado de trazer executivos de mercado com o perfil correto, adequado, para fazer aquele negócio evoluir, né? E a gente fez isso, a gente trouxe 3 executivos principais ali que acabaram tomando as posições executivas, mas a gente montou uma governança que foi bem interessante, porque a gente não descartou o conhecimento muito importante deles nesse processo, né? A gente manteve eles, obviamente, em conselho de administração. 2 deles estavam só no conselho, 2 dos 4. E os outros 2, além de conselheiros, a gente criou uma espécie de, a gente chamava de comitê executivo, mas na verdade funcionava como se fosse o escritório do CEO, né? Então, era um fórum semanal onde nós, esses 2 fundadores e os 3 principais executivos discutiam ali os principais temas táticos, né, e algumas vezes estratégicos da companhia. E funcionou super bem, porque a gente conseguiu misturar, né, um pouco preservar o DNA deles, ali, muito forte, né, para ter um plano de saúde no Brasil que era semi-verticalizado quando a gente investiu, competitivo, rentável. Você precisa ter uma gestão de custo muito, muito boa, e eles tinham isso. E, por outro lado, tinha uma necessidade de crescimento também, né? Então, quando a gente investiu e fez esse processo de profissionalização, a gente conseguiu aí crescer 50%, 60% o número de vidas até a venda, né? A gente já vendeu esse ativo, vou contar um pouquinho, preservando rentabilidade. E, no meio do caminho, acho que esse foi talvez a cereja do bolo aqui, foi a gente construir um hospital nesse projeto, né? E, pô, não sei se alguém já construiu uma casa, não sei se alguém já construiu uma indústria, mas construir um hospital... Não sei se tem algum médico que é o dono de hospital, mas é um processo que eu nunca vi o tamanho da complexidade que é construir um hospital, né? Então, teve ainda essa pitada de sal, vamos dizer assim, para facilitar o projeto,
mas deu tudo certo, conseguimos construir o primeiro hospital depois de mais de 50 anos, novo hospital em Porto Alegre de mais de 50 anos, está lá até hoje. E aí foi um projeto que é o que você falou, a gente teve ali, na verdade, uma dificuldade de segurar, né? A gente foi, obviamente, abordado pelas grandes e a gente acabou vendendo, já era um desejo dos sócios nesse caso, né? Eles queriam também já aposentar, né? O mais novo tinha 65 anos, e a gente acabou vendendo para a Intermédica esse projeto. Foi um projeto do ponto de vista financeiro muito interessante, não só para a gente, obviamente, para eles, mas também um projeto de impacto muito interessante, né? Que a gente pegou um negócio que ele tinha um risco de sucessão muito grande, conseguiu perpetuar e continua agora na mão hoje a Pivida, né? Continua ali um player super relevante na região, né? Então, esse foi um caso de 3 anos, não foi um caso de 7 anos, né? Só para também pegar, às vezes você não controla muito. Muito bacana. Você repete o nome da empresa, Diego? Chama CCG Saúde. Era um CCG antigo Saúde. Centro Clínico Gaúcho, que a gente rebranded aí para CCG Saúde. CCG Saúde e Better Drinks. Muito interessante. E até dando uma complementada, e eu vou passar a bola ali já para o Chouari, eu acho que o investimento do Private Equity ele agrega até do ponto de vista do mercado um selo de qualidade, né? Porque uma vez que ele aderiu àquele negócio, fatalmente aquele negócio foi exposto a um estresse, né, do ponto de vista de verificação de informações, de governança. Isso por si só já faz até a saída do próprio empresário ser por valores proporcionalmente maiores, né, em função desse selo de qualidade, esse carimbo que é você ter um sócio de um private equity. Eu acho que ajuda no final, no jogo final. Então, você ter um private equity junto, obviamente, é um carimbo de que passou por um processo estruturado de verificação. Então, aquela empresa ela já se diferencia só por isso, né? Porque já passou por um terceiro olhando, entrando em muito detalhe. Ajuda no meio da jornada, né? Ou seja, depois do investimento, antes da saída, acho que também ajuda, porque acho que esse selo ajuda em captar novas fontes de financiamento, atrair executivos, né? Então, no caso do CCG Saúde, por acaso que eu acabei de mencionar, a gente só conseguiu trazer executivos de mercado de alto calibre, porque existia ali um projeto muito claro que não era simplesmente os 4 sócios, sem demérito nenhum, mas também envolvia um private equity que dá mais conforto do ponto de vista do executivo, de que vai haver um evento de liquidez onde ele vai estando alinhado, e a gente cria mecanismos de alinhamento onde, se os sócios ganharem dinheiro, obviamente ele vai ganhar dinheiro também, né, via stock option, etc., que ajudam nesse processo. Então, eu diria que esse selo de qualidade serve para preparar a companhia para a saída, mas também ajuda bastante ao longo da vida do investimento. Conversa com o banco, muda de patamar, geralmente, não é incomum, né, você sair da agência local e ir falando do Itaú, sair do Itaú local para o Itaú BBA lá em São Paulo. Então, tem uma mudança significativa, né? E do ponto de vista dos executivos também, né, os executivos veem na gente contratadores rotativos, recorrentes, né? Então, tem muito profissional que o cara só pega a empresa de private equity, sai de uma, vai para outra, vai para outra. Então, o fato de ter um fundo investido também ajuda muito realmente na retenção e em trazer talento de primeira linha. Agora, como a gente chegou às 11 horas, quem precisar pode ir saindo, né? No entanto, a gente vai continuar com as perguntas aqui, tá bom? Então, Chouari, depois eu vi que também tem uma pergunta ali do Nilson. Bom dia, Ricardo Chouai. Nós falamos bastante de sucessos nos investimentos de private equity. Eu queria saber de vocês qual é o índice de insucesso que existe nos investimentos de private equity, por favor. Na gestora antiga, no HSBC, na W Capital, graças a Deus, não temos nada e pretendemos continuar assim. É isso. No HSBC, a gente teve um caso de insucesso, mas que trouxe, acho que provavelmente a sua pergunta seguinte seria o que isso gerou de bom, né? A gente teve um caso que a empresa não performou como deveria, como a gente estimava, e como, obviamente, o empreendedor também estimava. E a gente conseguiu sair do investimento, do ponto de vista do nosso fundo, né? A gente conseguiu sair do investimento, vender a empresa, sem gerar nenhum tipo de liability, de passivo para o fundo e para a gestora. Como aprendizado dessa transação, que
vem para a gente é o foco que a gente dá, e conhecendo o histórico de Quinéia, eu sei que eles dão também, muito grande no empreendedor. A gente usa isso como um mantra lá na W Capital e a gente faz isso no dia a dia. A gente, antes de conhecer a empresa, a gente quer conhecer o sócio, que vai estar do nosso lado no dia a dia. E a lição que eu tiro dessa transação que a gente fez, é melhor você ter uma empresa ruim com um sócio bom do que um sócio bom na empresa ruim. A figura do sócio, para quem trabalha com minoritário, é muito importante, esse relacionamento é muito importante. Então, se a gente não tiver, eu acho que Quinéia pensa igual, se a gente não tiver conforto no empreendedor, no sócio, no alinhamento, na visão de longo prazo que ele tem, a gente não tem problema nenhum em deixar de passar uma bela oportunidade de investimento numa empresa boa, se a gente entende que o sócio não está alinhado, não tem as mesmas expectativas que a gente. Eu acho que é muito bom esse ponto, Guilherme. Acho que, como eu mencionei no começo, né, acho que tão importante quanto um negócio, uma empresa boa, é um sócio bom, né? E é 100% verdade isso. Na Quinéia, felizmente, a gente não teve nenhum caso desses 17 investimentos de perda de capital. O investimento que foi pior foi um investimento que gerou CDI, nesse período de CDI 10+, então foi dentre mortos e feridos, acho que foi um bom retorno, né? A gente, felizmente, não teve. A gente teve um caso, na nossa época de AIG, na verdade, a gente teve 2 casos de fato, problemas com empresas, e muitos deles passaram justamente por esse ponto que o Guilherme mencionou, ou seja, quando você tem um sócio que está muito desalinhado, né? Então, um dos casos emblemáticos que a gente teve lá, que foi perda, foi quando a gente comprou uma rede de farmácias no Paraná, aqui, em conjunto com uma rede chamada Almada, uma rede chilena. A gente imaginou, pô, os chilenos, o cara listado no Chile, um super operador de farmácia, veio para o Brasil, vamos juntar com esse cara, ele sabe o que fazer. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que ele queria aplicar no Brasil um modelo chileno de farmácia. E a gente foi falando, não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo. E ele, não, eu sei fazer, pô, sou gigante aqui no Chile, era o maior, a Raia Drogasil não existia ainda, então eles deviam ser o maior na América Latina nessa época. E justamente, aquele sócio, pô, dono da verdade, sei fazer, não sei se tem chileno, conhece algum chileno. Chileno é um povo muito fácil de convencimento, bem assertivo nas ideias. E acabou que a companhia não estava indo bem, a gente falou, queremos sair. Aí eles recompraram a nossa posição, foi uma transação que acho que a gente tornou capital, ou menos que capital, mas foi muito bom porque 2 ou 3 anos depois a companhia quebrou no Brasil, né? Então, de novo, acho que remete a um pouco dessa história, né? Acho que, por isso que eu falei no começo, né? Acho que tão importante quanto, isso corta para os 2 lados, tá? Tão importante quanto bons negócios são bons sócios, né? E na hora de vocês também escolherem sócios, né? Se for uma venda de 100%, não tem esse problema, mas em escolhendo sócios, né? Se for trazer um parceiro minoritário, eu acho que a diligência recíproca é importante também, né? Então, entender e falar, na medida do possível, quem foram os sócios daquele fundo, para você entender onde, como todo mundo tem as coisas para melhorar, e os pontos fortes, né? E poder alavancar os pontos fortes e trabalhar os pontos fracos, né? Então, é muito importante que seja recíproco. Mas, felizmente, Quinéia, batendo na madeira aqui, o pior projeto foi CDI. Então, estamos bem por enquanto. Eu acho que tem agora o do Nilson aqui, depois do Silvio. Tudo bom? Boa tarde. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão que vocês citaram, da questão do sócio. Porque, por exemplo, muitas empresas você tem lá um empreendedor fantástico que descobriu um nicho de mercado maravilhoso, ele toca um negócio dele daquele jeito, só que quando você precisa levar para um fundo de capital, para um private equity, você está levando uma visão muito mais executiva. Muitas vezes o empreendedor, ele não tem esse. Então, como é que é tratado o capital humano? Por exemplo, vocês citaram na questão do sócio. Como é que é essa questão do capital humano, do sócio, de convergir ideias, mesmo porque quando vocês entram como minoritários, você já entra numa, digamos assim, numa posição desfavorável de poder, né? Porque, obviamente, ele é majoritário, você é minoritário. Como é que é tratado isso? Porque muitas vezes o empreendedor ele tem aquela sacada, ele tem um negócio, mas ele não tem essa visão de negócio, de, por exemplo, você estruturar um negócio e até às vezes a questão do apego emocional de vender o negócio, por exemplo. Ele acha que ele vai tocar aquilo ali para a vida inteira dele, é o ganha-pão, está lá a família inteira, a esposa no financeiro, o sobrinho no RH. Como é que é essa questão de profissionalização nesse momento que vocês estão, enfim, preparando para uma due diligence? E como é que é tratada essa questão do capital humano dentro, por exemplo, dos próprios donos de falar, cara, agora você não é mais dono, eu estou colocando uma governança corporativa aqui, onde você vai ter que votar, então, ou seja, lá na cabeça dele que ele era uma monarquia, agora ele vai ser um parlamentarismo. Como é que é tratada essa questão do capital humano dentro
dessa questão dos investimentos? Acho que quando a gente identifica um empreendedor, se a gente entende que a empresa chegou onde chegou por causa desse empreendedor, esse empreendedor conhece muito do mercado e tem um conhecimento mais profundo do que a gente desse mercado. A gente é generalista. Então, a gente entende de finanças, a gente entende de governança corporativa, etc. Normalmente, o que a gente tenta fazer é somar forças, entender o que esse empreendedor gosta de fazer. Normalmente, ele fica aliviado, fala, graças a Deus, não preciso mais me preocupar com contabilidade, essas coisas chatas de... Não posso... Normalmente, tem alguns perfis de empreendedor, né? Mas tem o empreendedor que gosta de estar na rua, vender. Tem o empreendedor que é o professor Pardal, que adora a fábrica, que quer ficar na fábrica fazendo tudo. Então, o que a gente acaba fazendo é liberar o empreendedor para ele fazer o que ele gosta e o que ele sabe e o que ele agrega valor. E as outras coisas que ele potencialmente não gosta e a gente consegue, e é mais o nosso dia a dia, aí sim a gente dá suporte a ele. Então, que hoje tem dois fundos que olham muito o investimento minoritário e tem essa cabeça, né? Existem outros fundos que tem a cabeça mais de, eu só compro controle porque eu preciso ter o meu processo, o meu tudo mais, e aí as decisões são tomadas pelo fundo. Aqui a gente tem uma visão meio parecida de que a gente é generalista, a gente conta com um empreendedor que entende daquele business e a gente vai alavancar o que ele sabe com o que a gente consegue suportar ele, e é uma união de forças, não aqui uma briga para ver quem manda mais. Eu acho que nesse processo de namoro, né, antes de uma proposta, de diligência, etc., acho que a palavra-chave é transparência, né? Ou seja, para o empreendedor tomar a decisão de trazer um sócio financeiro, no caso do Férez levou 10 anos para isso, mas outros casos não, acho que já tem também uma componente que ele já se convenceu de que ele precisa de algum tipo de ajuda, né? Porque se essa não fosse a verdade, ele não estaria, ou ele estaria vendendo 100%, ou ele continuaria sozinho, né? Então, tipicamente... E aí, obviamente, a gente vai ter, ao longo desse processo, né, diversas oportunidades para testar e trocar ideias, né? E isso naturalmente acaba surgindo, né? E é o que o Guilherme mencionou, né? Ou seja, qual que é o nosso segredo, né? É achar empreendedores que, do ponto de vista macro, a gente esteja muito alinhado. Ou seja, então ele entenda que, se ele está casando com um fundo, ele tem que entender que daria a determinado tempo. O nosso negócio é investir, fazer um bom negócio, ajudar a crescer e depois desinvestir e retornar o dinheiro para o nosso investidor, né? E se tudo der certo, com retorno, né? Então ele precisa incorporar essa mentalidade. Porque se não incorporar essa mentalidade, não faz sentido olhar uma opção de private equity minoritário no nosso caso, né? A gente tem que buscar outra forma de se estruturar, né? E então esse processo, né? E por isso que às vezes leva tempo, é um processo de convencimento. A palavra-chave é transparência, sempre deixar muito claro quais as nossas intenções, quais as nossas visões, e vice-versa, para a gente ter realmente certeza que existe esse alinhamento. E aí é um jogo de ver onde estão as forças e fraquezas, né? Então, quais são as forças desse empreendedor? Vamos potencializar elas, e é típico isso, né? Ou seja, a área financeira, geralmente, nas empresas, são as áreas que o cara não quer gastar tempo, né? Então, é comum isso. E a gente vai ajudar naquilo que a gente conhece, né? E eu acho que aí você cria esse equilíbrio, né? Por isso que eu acho que essa junção, essa simbiose de DNAs é o que faz o sucesso dos investimentos, né? Mas é um processo que precisa ter muita transparência e é um processo de descobrimento mútuo, né? Como qualquer relacionamento, né? Acho que o paralelo com o relacionamento se aplica aqui também, né? Ou seja, você entender se quer ter filho, não quer ter filho, se gosta de viajar, gosta de ficar em casa, gosta de Netflix, gosta de sair. É muito importante. Num relacionamento com o private equity é muito parecido nesse sentido, né? E juntando um pouco uma parte da tua pergunta que eu esqueci de responder, mas que, pegando a ponte aqui, o empreendedor que não quer ficar no negócio em perpetuidade e tudo mais, a gente, e aí é o gancho, a gente tenta ser muito transparente. A gente investe capital de terceiro, a gente tem que retornar capital em algum momento. Por mais que sua empresa seja fantástica, eu não posso retornar ações da sua empresa para o meu investidor. Então, se você acredita que sua empresa está num estágio, que ela ainda tem um crescimento para entregar, você quer participar desse crescimento, reter valor para você e depois realizar esse valor, a gente é o parceiro ideal. Agora, se você quer ficar para sempre nesse negócio, a gente provavelmente não vai ser o parceiro ideal. A brincadeira que a gente sempre faz. É um casamento com data de divórcio já. Se você não quer divorciar, a gente não consegue nem casar. E aí você precisa ajustar o projeto para essa realidade, né? Caso de Gol Linhas Aéreas, que eu mencionei no começo, eles queriam ficar no negócio.
ok, mas a gente teve que ajustar o projeto para ter certeza que a gente teria uma saída via mercado de capitais, porque é o caminho que permitiu com que a família ficasse e a gente saísse, né? Então, mas aí, de novo, você começa a criar... por isso que eu falo transparência, né? Você ter muito, você saber, mas você cria de antemão estratégias para chegar num norte, né? Então, saber o que é o desejo para os próximos anos, e esse é um ponto muito importante, faz com que a gente precise avaliar com esse prisma. Então, na Gol, a gente precisou avaliar com o prisma. Cara, essa companhia é uma companhia que dá para fazer IPO? Chega a uma conclusão por diversos motivos que não vale a pena entrar aqui, que sim. Então, foi um projeto que andou, né? Só tinha que esperar a janela. Só tinha que esperar a janela, que no Brasil é sempre desafiador, mas... se a gente não tivesse chego a essa conclusão, provavelmente não teria feito o projeto, né? E aí teria algum outro fundo eventualmente feito, ou eles teriam buscado uma solução diferente. Parabéns aí pelo evento, muito legal. Eu sou o Silvio Piga, da Maker Engenharia. A gente já trabalha com a Rende há um ano. Muito satisfeitos, porque realmente o benefício que todo esse trabalho que eles fazem para a nossa empresa foi fundamental. Melhorou o resultado, inclusive só com o trabalho que eles estão fazendo com a gente, tá? Eu tenho uma pergunta dupla, uma para Adalto. Adalto, a gente ouvi falar sempre em transparência, né? O que eu queria ver se você tem uma visão um pouquinho melhor para a gente, que essa nova reforma tributária está se falando muito, que a área de serviços vai ser muito prejudicada, né? E a gente não conseguiu enxergar isso até agora, porque não está nada transparente. Então, se você puder dar uma palhinha a respeito da área de serviços, que é a nossa área de engenharia. E a segunda, para vocês, eu tenho discutido muito com o Venâncio, né, durante todo esse tempo que a gente está trabalhando junto, a respeito de como fazer um investimento. A gente está numa empresa que realmente é líder no mercado, na área que a gente atua hoje, com potencial de crescimento gigante, né, que a gente enxerga. E eu percebi que parece que vocês gostam muito de filé mignon, né? E eu sei que tem empresas que têm muito potencial, que talvez não estejam, são às vezes empresas endividadas, né? A nossa não é esse caso, mas a gente cresceu muito durante a pandemia. Mas como é que vocês enxergam realmente o investimento num capital, não é uma startup, mas aquilo que tem a ideia boa, né? Não necessariamente é alguém que está fazendo uma bebida maravilhosa e já está no mercado, mas aquela que você sabe que se você botar ali, o negócio vai crescer. Eu queria entender como é que vocês fazem isso. Obrigado. Obrigado aí pela pergunta. Vou ser bem sincero, assim, eu ainda a parte tributária não é a minha área na economia, né? A gente consegue ver o equilíbrio mais de uma forma macro. O que eu venho lendo, e eu concordo que tem muita incerteza sobre o setor de serviços, porque os serviços no Brasil é subtributado e a parte de bens é muito tributada, né? E aí você vai buscar o equilíbrio. Dizem eles que vai ser neutro, eu duvido que vai ser neutro no tempo, de repente errou uma alíquota e fica, né? Assim, o PIS/COFINS em 2004 foi isso. Mas o que eu vejo, assim, que falta desenho melhor para o setor de serviços, principalmente porque ele não consegue gerar tanto crédito. Talvez você veja um processo de formalização de serviços prestados, porque aí você consegue gerar nota e se creditar, tá? Tem que tomar muito cuidado com todas as análises que estão saindo setoriais, porque todos os grupos de interesse fizeram a sua análise e a gente sabe que cada um vai buscar proteger o seu lado. Eu acho que o grande problema, e aí eu acho que é um risco para o setor de serviços, sim, e vai ter que ser melhor estudado, é que a gente criou muita isenção. Eu brinquei que mais um pouquinho a gente ia ficar com a reforma perfeita, que é isentar todo mundo, né? É que nem fazer meia entrada para todo mundo. Aí você põe o preço certo e todo mundo tem meia entrada. O problema foi esse, a gente criou muitas isenções para vários setores. O lobby ali no Senado foi um negócio absurdo. Então, assim, sendo bem sincero, eu não tenho assim, uma noção clara de quanto vai ser afetado. Eu acho que até um risco dessa reforma na transição é postergar investimentos.
porque os empresários, não sabendo qual vai ser a carga efetiva, eles vão esperar. Vai ter muito debate ainda por vir na lei complementar, porque é ali que você vai desenhar o sistema. Mas eu acredito, sim, de antemão, que, em geral, os serviços que não conseguiram o seu lobby vão pagar mais do que pagam atualmente. Assim, seria mentiroso falar, olha, não, vai pagar. Mas eu acho que os ganhos de eficiência que você vai ter na economia vão mais que compensar isso no tempo. Não para todos os setores, não para todas as empresas, aí é caso a caso, é muito mais micro do que macro. Mas vai pagar. E isso eu tenho certeza, porque o setor de bens no Brasil é muito tributado. Agora, como você vai criar os créditos que você não tem, acho que esse é um problema. E, lembrando, o setor de serviço é o setor dinâmico no mundo atual, no sentido de novas inovações e ideias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também para não matar investimentos futuros nesse setor. Mas acho que a gente vai precisar de mais um ano para entender melhor. Assim, os estudos que eu vi têm muita picaretagem. Você, na linguagem bem clara, assim, tem muita coisa. Olha, assume tudo está errado assim, então precisa coisas mais bem organizadas assim. E também não sou daquele otimista que acha que isso a reforma vai fazer a gente crescer 1 ponto a mais de PIB por ano. Não. Peguei gente boa que pega modelos mais agregados e fala, olha, Adalto, 0,2, 0,3, depois de tanta isenção, se der isso, está bom. Mas eles podem até falar mais. Nessa questão do investimento, acho que é importante, não sei vocês, mas assim, nas nossas diligências entrou um tópico novo, que é qual que é o impacto da reforma tributária na empresa que a gente está olhando. Né? Então, acho que muito mais do que o efeito no longo prazo, a preocupação é meio que nessa transição, o que vai acontecer e qual o barco você está entrando. Né? Que alguns barcos vão afundar e outros vão, talvez, ganhar um motor mais potente. Né? A questão é se você está no barco, qual desses barcos você está e o que você tem que fazer para se preparar. Né? Indo na pergunta de perfil de investimento, acho que aí, por acaso, né, acho que a gente tem 2 investidores aqui que, no final do dia, acabam olhando uma estratégia específica de investimento. Né? E aí, dentro daqui, né, não mencionei aqui por tempo, mas a gente tem, por exemplo, uma área de Venture Capital, onde a gente olha empresas que são ideias, são PowerPoints em alguns casos, né? Ou estão muito começando, né? Tem o seu primeiro contrato, primeiro cliente, etc. Mas eu acho que no final do dia acaba sendo uma questão de perfil de investimento. Né? Não é que a gente não goste de empresas que estão começando, não goste de empresas que estão alavancadas. Empresas alavancadas a gente até gosta, porque se for um problema de capital a gente consegue resolver. Se forçar o balanço, o problema é quando é DRE, balanço é tranquilo. Se o balanço está apertado, o nosso dinheiro geralmente resolve, mas pelo perfil de investimento minoritário, você apostar num sócio que já não está sabendo operar muito bem aquela companhia não faz muito sentido. Né? Então não é por uma questão de gosto, muito mais por uma questão de filosofia de investimento. E aí tem vários outros investidores dentro do mundo de private equity que olham esses tipos de ativo. Né? Desde os caras que precisam realmente de uma virada operacional mais simples até ativos que estão já em situação de RJ, etc. Né? Então, eu diria que não é uma questão de gosto como no sentido amplo, muito mais filosofias de investimento. E aí o desafio é encontrar o fundo que tem o perfil adequado para a sua situação, uma situação específica. Né? O nosso caso é assim, o sócio quer continuar, quer crescer, mas, por outro lado, sabe que em algum momento a gente vai nos divorciar. Né? Então, esse é um perfil. Né? Tem outros perfis diferentes. Acho que também não é, usando a sua metáfora aí do filé mignon, acho que não é a gente não vive no mundo cor-de-rosa. Assim, né? A gente não vai encontrar uma empresa que está exatamente no... E faz parte do nosso valor como investidor, ao longo do tempo, pegar uma empresa que, eventualmente, não tem os melhores processos e tudo mais, e a gente ajustar esses processos ao longo do tempo. O que a gente gosta do filé mignon é uma estratégia bem definida e um sócio que saiba executar essa estratégia. Agora, os detalhes a gente consegue ajustar, e é parte, inclusive, do nosso valor agregado ao longo do período de investimento, ajustar esses pontos. Por isso que a gente entende que os compradores estratégicos depois comprariam uma empresa investida por um fundo de private equity, porque a gente ajusta esses pontos ao longo da nossa jornada na empresa. A analogia que eu gosto de usar é quem olha de fora o mundo de private equity, acho que é Fine Arts ali, né? O Picasso fazendo aquela
pintura ou renascença, mas na verdade é pintar parede, assim, é uma paredona ali, temos que ir lá. Então, assim, tem muito tombo no meio do caminho das histórias de sucesso, né? Então, é isso. É o filé mignon na estratégia no sócio, né? Não necessariamente vai ter muita coisa para melhorar. Dá trabalho, né, Diego? Tem a fotinha do Diego, quando ele entrou. Então, eu vi que eles usaram uma foto super jovem aqui. Eu agradeço aí. Pô, obrigado aí pelo... 2 anos atrás. Uns 10 anos atrás. O Silvio é mais um que vai entrar na fila do Pix. Obrigado, parceiro. Chegaremos lá juntos. E, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Ou podemos... Opa, vamos lá. Para o pessoal ouvir. Fernando, meu nome. Como é que fica a relação do Quineia com o Itaú quando a gente fala de empresas de middle market, né, que são o foco de vocês? E a gente hoje... É difícil você pegar uma empresa de middle que não esteja endividada e o Itaú não seja esse primeiro ou segundo banco da empresa, né? Como é que é essa relação de um private equity entrando numa empresa e essa empresa tendo dívida com o Itaú, por exemplo? Como é que é essa relação desse compliance aí, isso aí? Essa é uma pergunta excelente, a gente responde quase 100% Toda das reunião vezes, você né? tem que responder. Sempre, numa primeira conversa, né? A gente é realmente independente, tá? Então, aquilo que eu falei, a interação do Itaú na Quineia, e não só no Private Equity, mas todas as áreas da Quineia, se dá uma reunião trimestral de conselho, onde você tinha ali originalmente o Alfredo Setúbal, mas hoje já são executivos do banco, né? 2 executivos do banco, em que basicamente se discute estratégia da Quineia. A gente nunca entra no detalhe de qual investimento que a gente está olhando para fazer ou não. A gente dá uma atualização, overview das investidas, isso só para eles acompanharem, mas nunca tem uma influência deles, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? É realmente uma relacionamento de report e muito focado na estratégia daqui, né? Captação de fundo, queremos abrir um venture capital, não queremos abrir, lançamos um fundo de infra, não vamos lançar um fundo de infra. Então se dá realmente uma relação bem afastada, ou preserva muito a gestão do dia a dia para os sócios que estão, sócios minoritários do Itaú na Quineia, né? Então a gente é muito independente para tocar o dia a dia, decisões de investimento. O Itaú não senta no nosso comitê de investimento. Então o comitê é basicamente os sócios do Private Equity e o Márcio Velho, que é o presidente da Quineia, né? Então a gente tem essa segregação. Isso é muito importante porque para o banco é muito importante preservar a independência, porque o W Capital não vai querer achar sempre que os melhores deals do Itaú BBA vão vir para a Quineia. E para a gente também é muito importante, porque a gente quer ter um bom relacionamento com os outros bancos também. E no final do dia a gente tem uma relação na área comercial de dívida, uma relação realmente de mercado ali, né? O fato da gente ser primos, vamos dizer assim, obviamente permite que a gente tenha algum acesso bom, mas isso não significa nenhum tipo de privilégio, ou seja, não é que a gente vai conseguir negociar uma taxa melhor, e por outro lado também não é que a gente vai sofrer a companhia vai sofrer uma retaliação porque vai ter detalhes ali sórdidos que eventualmente a gente sabe por ser acionista que o banco não sabe, né? Então a gente nem tem esse tipo de relação, né? Então no final do dia assim é meio frustrante para muita gente, mas não tem benefício nenhum e não tem malefício nenhum, né? E é muito comum em vários casos de investidas nós, onde o banco prioritário de relacionamento nem é o Itaú, né? Então assim, até para citar o caso de 17 investimentos, só em um caso o Itaú foi assessor na venda, que foi no caso do Grupo ABC, de agência de publicidade do Ulisses Aguanais, né? Em que o Itaú atuou como assessor, mas nem foi porque a gente pediu, é porque o Itaú é um cliente grande da África, que é a principal agência do grupo. A Unisys, obviamente, para preservar o relacionamento, pediu para que eles fossem os assessores, não foi uma exigência nossa, né? Então, isso é muito importante, porque o capital que a gente gere é de terceiros, né? Então, eu não posso priorizar o Itaú, não posso opinar numa empresa para tomar uma dívida com o Itaú mais cara em detrimento do negócio, né? Então, é muito importante essa independência. Bom dia, queria voltar minha pergunta para o Adalto. Meu nome é Guilherme. Me baseando aqui na atualização de hoje econômica, te agradeço por ter trazido a nós, e também focando aqui na indústria de transformação, que eu entendo que tem um grande impacto no índice de produtividade de uma nação, mas também olhando de uma maneira geral e tentando juntar aqui os pontos apresentados, eu vejo um cenário de diminuição de poder de compra. Também tomando como base, não sei se eu estou correto ou não, por favor, me corrija em seguida,
vejo também, a gente tem que colocar nessa análise que a indústria brasileira de transformação ela está num índice de obsolescência alto. A gente vê os ativos depreciados até 2019, o dado que eu tenho, na ordem de 15 a 20 anos, ou seja, não tem como um parque desse ser produtivo. A gente continua com mão de obra intensiva e não capital intensivo. Da mesma forma que na situação que eu vejo o país, caso tivéssemos acesso a reestruturar para ser capital intensivo, essa redução de mão de obra também teria um impacto no consumo, ou seja, uma equação muito difícil de fechar. Olhando também as previsões, entendo que o custo de captação de capital para investimento e sair da obsolescência para essa indústria vai ficar muito, muito complicado. E não estou aqui para ser pessimista ou negativo, mas, na verdade, a pergunta volta: qual que é a saída que você enxerga para tudo isso? E depois, na prática, também, como o Guilherme e o Diego veem isso acontecer. Então... acho que a questão da indústria no Brasil é um processo bastante complexo de década, né? Não é de 1, 2, 3 anos. Eu acho que... Tem um amigo, um ótimo economista, ele fala que o Brasil sofre do mal do grande mercado, né? A gente tem um mercado suficientemente grande que a gente muitas vezes não olha o mundo e olha muito para o nosso mercado e buscou muitas vezes proteção para esse mercado, e a gente vai se tornando menos produtivo por conta disso. Eu acho que a grande questão da indústria de transformação passa por um processo assim: a economia brasileira se abriu pouco para o mundo na parte de produção. As grandes cadeias, o Brasil demorou para entrar ou entrou muito pouco nessas cadeias. Hoje tem uma transformação no mundo que é significativa, que é o onshoring nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vai descobrir que não consegue, porque as pessoas também não querem trabalhar na indústria, a geração mais nova, e eles precisam realocar em países que são amigáveis e perto. E você não quer ter mais a concentração que você teve, acho que é uma coisa da pandemia, em um só país, porque se aquele país fecha para o mundo. Quem está sendo o grande ganhador, pelo que eu tenho lido, estudado, até aqui tem sido a Índia, né? Porque é grande, muita mão de obra, consegue ser atrativa. Mas o México está se desenvolvendo muito com isso. E a grande questão é por que o Brasil não entra nisso. Assim, acho que a indústria de transformação brasileira ela precisa de um choque de abertura e não de mais proteção. É um choque dela conseguir se integrar nesse mercado global que está mudando e está mudando rápido. Não vai ser daqui 3 anos e falar, poxa, precisávamos ter entrado, aí já acabou a realocação. Custo de capital, eu acho que vai melhorar um pouco, acho que a taxa de juros está no máximo e vai cair, vai ser mais baixo. Acho que o capital no mundo vai custar mais caro do que custou na última década, mas isso não quer dizer que vai ser necessariamente muito mais alto, ainda mais que o Brasil não surfou tanto essa taxa de juros mais baixa. Assim, então, eu acho que falta, e aí vai para a parte de qualificação. Qual é a indústria que é daqui para frente? É a indústria. Essa parte de inteligência artificial, eu entendo pouco, mas eu vi um debate outro dia dentro da empresa, assim, são bilhões e bilhões gastos cada plataforma, e isso vai passar, de alguma forma, por transformações na mão de obra, e a indústria vai ter que se inserir nisso, inclusive do que vai fornecer. Mas eu acho que assim é uma situação que eu concordo, é difícil. A indústria, eu brinco que a indústria de transformação, o meu modelo é o que mais acerta, porque ela está travada no nível 100 há 6 anos. Então, assim, 10 anos. Então, eu falo, olha, se veio 99, mês que vem volta para 100, vai para 101. Mas por que disso? Eu acho, assim, uma visão macro, a gente não se inseriu no mundo como deveria ter se inserido. E eu acho que, por exemplo, essa discussão que a gente tem com a União Europeia é muito importante, e a gente está voltando para trás. Isso é ruim. Se aproximar
das cadeias que os Estados Unidos está realocando para o México e tentar pegar um filão, eu acho que é importante. A gente precisa criar um novo mercado, senão a gente vai viver nesse mercado. Sobre a mão de obra, assim, o poder de compra, esse ano foi favorável. A deflação que a gente teve de alimentos aumenta o poder de compra, tudo. Agora, no tempo, renda real, massa salarial só cresce se você crescer a produtividade. Se não você cresce, depois isso vai ficar estagnado. Não sei se eu respondi, é difícil, assim, porque é muito específico, mas eu vejo assim, a gente precisa se integrar mais no mundo. Acho que do ponto de vista de estrutura de capital, a princípio, o maquinário, principalmente quando você fala de maquinário mais pesado, deveria ser financiado com crédito e não equity, porque é um custo de capital mais baixo. E você normalmente tem a garantia da própria máquina e tudo mais. Historicamente, das empresas nas quais a gente investe, normalmente maquinário é financiado por bancos e tem um monte de programa de aquisição de máquinas e tudo mais. Regra geral. A gente já investiu especificamente para construir uma fábrica de remédios e o nosso capital foi 100% utilizado para isso. A empresa triplicou de tamanho e a gente vendeu 3 anos depois. Então, acho que não tem muita regra. Acho que private equity é uma solução. Provavelmente, para os casos mais básicos, o mercado de crédito deveria ser mais apropriado para equipamentos, mas para projetos grandes, transformacionais, o private equity pode ser uma alternativa também para trazer esse capital. Porque tem uma visão mais de longo prazo, mais estratégica, tudo mais, então pode fazer sentido. Eu concordo com o Guilherme e acho que o desafio que existe também, que foi mencionado aqui pela Adalto, é um pouco da produtividade, né? Então, quando você olha o Brasil num espectro mundial, pô, ainda é pouco competitivo, né? E aí não dá para viver só do mercado local, né? Que acho que a gente tem um mercado consumidor muito grande, mas não sei se tem todas as cadeias de produção bem estruturadas, o que faz com que você compita no âmbito internacional, que você acaba perdendo competitividade em diversos setores, né? E, de novo, sendo super generalista aqui, né? Então, que eu acho que todos os setores do Brasil não é competitivo, mas em vários ele, infelizmente, não é competitivo, né? E aí isso acaba pesando na hora de decidir o investimento, o que significa isso que o Guilherme falou, né? Ou seja, então, dado o risco maior percebido pelo investidor de equity, tem que embutir um custo maior, que fica muito pouco competitivo quando você vê as outras linhas, principalmente algumas linhas subsidiadas, etc. Né? E acho que tudo meio que permeado por uma política pública que não faz muito sentido, né? Meio anômala, né? Então incentiva de um lado, incentiva do outro, aí muda a regra, aí aí você tem incentivos locais, aí você cria uma zona franca de Manaus, aí então, assim, aí quando você olha na perspectiva do investidor, né, então você começa a criar tanto risco em cima disso que o retorno exigido para fazer aquele investimento é tão alto que, assim, mesmo uma dívida cara é mais barata do que a solução de equity, né? Então você cria essa anomalia, né? E eu acho que só vai resolver, infelizmente, no longo prazo, à medida que a gente começar a ver melhora de competitividade, produtividade. E é uma transformação que é longa, né? Porque eu acho que passa por uma reestruturação de educação, etc. Né? Então, acho que vai ter um ciclo. Acho que o Brasil vai no curto prazo ter um ciclo positivo em vários pontos da indústria de transformação. Esqueci, ele mencionou uma coisa que eu acho que é muito importante. Essa questão de incentivos, que eu até falei da subvenção, tudo. Por que eu sou contrário e entendo não pode acabar de uma vez já do que você fez? É que você nunca procura a eficiência econômica. Você procura a eficiência tributária. Do ponto de vista da empresa, pode até fazer sentido. No agregado da economia, ele é destrutivo. Então, assim, enquanto a gente não atacar esse tipo de processo, olha, eu dou incentivo, mas essa empresa aqui ela é ineficiente, ela não vai sobreviver, mas eu dou incentivo porque eu tenho interesses outros. Aí você mantém a empresa viva por um tempo que ela não teria que estar viva, ela teria que deixar de existir e surgir uma nova. No agregado, acaba deixando todo mundo ruim. Uma até pode melhorar, mas no agregado a gente não tem grandes retornos. Então, esse é outro problema. Infelizmente, a reforma não atacou totalmente. Vai melhorar bastante. Acho que o setor industrial, imposto no destino, essa simplificação vai ser favorável, mas poderia ter sido muito melhor.
Eu acho que nesse ponto é interessante, que o Guilherme também deve ver isso, né? Quando eu falei daquele ponto, né, na diligência entre um tópico novo, tem muitas teses de empresas, né? Ou seja, diferenciais competitivos de empresas que estão ancoradas em teses tributárias. Ou seja, assim, ele é muito bom em encontrar teses tributárias para fazer ganhar um diferencial, né? E aí quando você olha, pô, o que sobra, né? Se vê uma reforma torta para aquela empresa, não sobra nada, né? Então, realmente, acho que esse negócio de uma Ford saindo do Brasil, né, é um negócio impensável, né? Porque no Brasil, Ford funciona no mundo inteiro, no Brasil não funciona, né? Passou 100 anos funcionando, agora os chineses vindo do zero, né, começando negócio aqui no Brasil, né? Então, sim. Isso essa é a cereja do bolo da bagunça que é Brasil, da bagunça, né? tributária. Bom, pessoal, uma das fontes mais baratas de financiamento no Brasil até hoje é imposto, né? Ou seja, quando a companhia está mal, a primeira coisa que ela economiza? Imposto, né? Porque sabe que vai vir um refis em algum momento, etc. E joga para o refis. pessoal, acho que a gente já passou mais de meia hora do tempo, então já deu para bater bastante papo. Eu vou encerrar em respeito à agenda de todo mundo. A gente já tinha um combinado aqui, já até extrapolamos, né? Mas um agradecimento especial a todo mundo que participou, a todo mundo que organizou o evento também, aos nossos palestrantes, tá bom? Muito obrigado.